Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluias, glória a Deus. Feche os seus olhos por um momento. Meu Pai, nós te louvamos e nós te damos graças, meu Senhor, por mais esse dia, meu Deus, que o Senhor tem preparado, meu Pai, para nós. Obrigado, Espírito de Deus, por nos trazer a este lugar. Meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, porque nós carecemos do Senhor, meu Pai. E nós dependemos, meu Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. E que nesta manhã, meu Deus, o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor, meu Deus, possa instruir o nosso coração, meu Pai. Não queremos viver de qualquer maneira, mas nós queremos fazer, meu Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. Ser reto, ser justo e ser digno, meu Deus, de comer e beber da Tua santa ceia, Pai. Deste pão glorioso, deste cálice glorioso, meu Pai. Espírito Santo, nos transborda nesta manhã. Arranca de nós as nossas preocupações. Arranca de nós, Espírito de Deus, tudo aquilo que não está agradando ao Senhor. E nos dê, Espírito de Deus, um coração, uma mente totalmente transformada para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos e te damos graças, Pai. Aleluias. Amém, amados? O Senhor Jesus vos abençoe. Amém? Amados, abre as vossas Bíblias no livro de João. No livro de João, no capítulo 4. No livro de João, no capítulo 4. No versículo 20. Amém? No livro de João, no capítulo 4, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Pode se sentar. Amados, vivemos um momento bastante atribulado com a questão da pandemia. Muitos dos irmãos se afastaram de Deus por uma desculpa ou outra, dizendo: eu não posso mais ir para a igreja, me impediram de ir para a igreja. Na realidade, já estava dentro dele não participar. Porque os verdadeiros adoradores não procuram lugar. Verdadeiro adorador procura ser um adorador. E é isso que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher que servem a Deus. Aquela mulher conversando com Jesus à beira daquele poço, e ela questionou Jesus com essa pergunta: mas dizem que os nossos pais adoraram neste monte, mas os judeus dizem que tem que ser lá em Jerusalém. E Jesus disse: nem lá e nem cá. A verdadeira adoração está dentro de você. Você tem que adorar a Deus, porque Deus é espírito. Deus não habita no único lugar, Deus está dentro de você. E a partir desta visão, irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: olha, seja na tua casa, lá no teu quarto fechado, seja no seu trabalho, seja na rua, seja na escola, não importa o lugar. A partir do momento que você se colocar na presença de Deus, invocar o nome dele, ele se faz presente. Porque Deus é espírito. E aqueles que vão adorar a Deus, têm que ser espíritos, ou espirituais. As pessoas não precisam saber ou ver alguma coisa para adorar, mas é invocar o nome do Senhor.
E quando nós invocamos o nome do Senhor, Deus se faz presente. Quando nós abrimos a nossa boca e esquecemos aquilo que está à nossa volta, Deus está ali, irmãos. Os verdadeiros adoradores não procuram um obstáculo, não colocam uma dificuldade para procurar a Deus. É muito simples, irmãos, apontar o dedo para o erro de outras pessoas, falar, eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço aquilo por causa daquele outro. Mas a Bíblia diz que a salvação é individual. Depende de mim e de você nos colocar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus está totalmente preparado para te ouvir. Deus está totalmente ali aberto para te ouvir. Clama a mim e responder-te-ei. E muitas pessoas colocam obstáculos, impedindo de falar com Deus, impedindo de Deus falar com ela. E depois fala, Deus me abandonou, Deus não me ouve, eu tenho orado, eu tenho clamado. Irmãos, muitas pessoas se colocam de joelhos, mas apenas o corpo ali, irmãos. Eu não vejo a hora de sair deste lugar. Eu não vejo a hora que dá os meus 10 minutos para mim ir embora. E não é isso que Deus procura. Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que se colocam na presença dEle, aqueles que invocam o nome dEle, não se preocupa com a guerra que está lá fora, não se preocupa com os problemas lá de casa, mas se colocam na presença de Deus e invoca dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou aqui para te ouvir, meu Deus. Estou aqui para falar da minha vida. Estou aqui para te adorar. Mas que seja aqui, irmãos, o corpo, a alma e o espírito. Não apenas o corpo. Muitas pessoas estão dizendo que Deus não ouve. É porque elas não sabem falar. Jesus diz, se pede alguma coisa e não recebe, é porque pede mal. Não sabe pedir. Não sabe invocar o nome do Senhor. Não sabe chamar Deus a sua presença, não sabe se colocar na presença de Deus, simplesmente acha que se ajoelhando e abrindo a boca, falando alguma coisa, Deus vai se fazer presente. Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus é Espírito e requer dos seus adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, não apenas de lábios, de palavras ao vento, mas de intimidade, de ter aquele contato, de falar face a face. Por que Deus chamava Moisés ao monte? Moisés, suba. Porque Moisés sabia se colocar na presença de Deus. E ali ele começava a falar com Deus e Deus se fazia presente ali juntamente com ele. Moisés e Deus. Percebe-se, irmãos, que ali não tem problema, ali não tem vendedor de ovo, ali não tem vendedor de melancia. Ali é apenas Moisés e Deus. E Moisés fala e Deus ouve. E Deus fala e Moisés ouve. O verdadeiro adorador se coloca na presença de Deus, sem se preocupar com os obstáculos dessa vida. Amados, abra vossas Bíblias no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 4. Abra lá. No livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3, a palavra diz assim, e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. Amados, nós vemos duas faces, nós vemos dois momentos nessa passagem.
Primeiro momento, o verdadeiro adorador. Abel, ele reconhece que Deus é o provedor de todas as coisas. A Bíblia diz que quando chega aquele dia, aquele momento de apresentar a sua oferta, Abel apresenta o melhor para Deus, as primícias. Sem se preocupar se vai faltar para ele, sem se preocupar, meu melhor novilho, a minha melhor ovelha, a melhor gordura. Não, eu vou apresentar diante de Deus, porque Deus é o provedor de todas as coisas. Ele reconhece Deus sendo soberano sobre a vida dele. Ele reconhece Deus como provedor de todas as coisas na sua vida. Ele entrega aquela oferta espontânea. Ele coloca diante de Deus com alegria e com gratidão diante de Deus. E Deus aceita. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer ver você ajoelhado por obrigação. Deus não quer ver você ajoelhado ali com raiva, não vendo a hora de acabar este momento, 10 minutos, não vejo a hora de sumir daqui. Não, Deus quer você inteiro. Deus, Ele quer ver você na presença dEle com gratidão no coração. Senhor, estou aqui espontaneamente. Senhor, eu estou aqui espontaneamente, eu quero te louvar e te agradecer, porque se não fosse pelo Senhor, o sol não teria aparecido sobre mim hoje. E é desta maneira, irmãos, que Abel se apresenta diante de Deus. A Bíblia fala uma oferta, mas ali é adoração a Deus. É a gratidão a Deus que ele está oferecendo ali. Qual é a tua oferta? Qual é a oferta que você tem apresentado diante de Deus? Será que é uma oferta por obrigação? Será que o teu momento de intimidade com Deus não é tão íntimo assim? Existem outros personagens à sua volta? Ou será que naquele momento está só você e Deus? Abel não pensou duas vezes. Abel simplesmente pegou do seu melhor e apresentou diante de Deus. Abrindo o coração e reconhecendo ali voluntariamente que Deus é provedor de todas as coisas. Ele oferece a Deus por amor a Deus. Ele oferece ali com desejo de agradar a Deus e reconhecendo que Deus é Deus. Ele não faz aquilo por obrigação. Agora, quando nós olhamos para o outro lado, nós encontramos ali um Caim totalmente revoltado. Mais uma vez eu tenho que entregar o meu trabalho. A Bíblia não diz isso, irmão, mas a gente consegue perceber algumas coisas na palavra, que ele foi por obrigação. Ele não fez ali essa oferta com desejo de agradar a Deus, ele fez por obrigação. Ele entregou ali, ou quis entregar a Deus ali, de uma maneira involuntária. E Deus não nos agrada. Deus não recebe. A Bíblia não diz, irmãos, mas talvez poderia ser uma oferta de sobras, ou uma oferta inferior. Não foi o melhor. Não foi o melhor. Deus, ele não olha a oferta, Deus olha dentro do teu coração. Não adianta eu falar palavras bonitas, palavras, irmãos, que atraem ouvidos da vizinhança, mas o que eu estou colocando diante de Deus é verdadeiro ou é falso? O que eu estou apresentando diante de Deus é voluntário ou é obrigatório? Será que Deus está recebendo a minha oração? A minha adoração? Será que Deus está recebendo a minha vida? Ou será que eu estou me colocando ali apenas para cumprir tabela? Eu vou cultuar porque eu sou obrigado, porque a Bíblia diz que eu tenho que ir. Irmãos, a verdadeira adoração, ela sai espontânea. A verdadeira adoração não escolhe lugar. A verdadeira adoração, ela vem de maneira prazerosa. A verdadeira adoração faz com que eu venha me sentir bem na presença de Deus. Já ouviu aquele ditado que diz que a pessoa entrou vazia e saiu mais vazia ainda?
dentro de um templo, ou diante de uma oração, ou diante de uma reunião? É exatamente isso. A pessoa ela vem com a preocupação e não entrega as suas preocupações a Deus. Ela guarda para si, é meu problema. Senhor, é minha enfermidade. Que enfermidade é sua, irmão? Que doença que é sua? Que cansaço que é seu? O salmista diz que descansa na presença de Deus. Eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Que problema que é meu, irmãos? Nós colocamos obstáculos entre nós e Deus, não permitindo que Deus venha nos abençoar, porque não sabemos nos colocar na presença dEle. Jesus estava explicando para aquela mulher, a samaritana, o verdadeiro sentido de adoração. Você não precisa subir mais este monte, você não precisa sair do seu lugar e ir para Jerusalém. Eis aqui quem faz os milagres, eis aqui quem é maior do que o templo. Não podemos nos colocar diante de Deus de qualquer maneira, irmãos. Porque os verdadeiros adoradores, assim como Abel não mediu esforços, ele não quis saber se 90% do seu rebanho, da sua gordura, ele estava entregando a Deus. Mas ele sabia o seguinte, o que estava no poder dele era suficiente para manter a vida dele, para manter a sua casa. Agora, quando se oferta uma adoração pela metade, ou uma adoração falsa, Deus não recebe. E tem mais, irmãos. Deus avisa Caim, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. A pessoa que não consegue se concentrar numa oração, a pessoa que não consegue se concentrar durante uma meditação, a pessoa que faz de qualquer maneira porque acha que Deus está ouvindo, está pecando. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, é pecado, está cometendo pecado. Se nós sabemos que a adoração, ela é verdadeira e agrada o coração de Deus, se eu não faço, eu estou pecando. E foi isso que Deus olhou e viu dentro do coração daquele homem. Foi uma oferta falsa. Foi uma adoração falsa. Deus estava esperando um Caim mais aberto, um Caim mais inteiro. Mas ele veio pela metade. E sabe por que tudo isso acontece, irmãos? Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 17. No livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10. Jeremias 17, 10. A palavra diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você está entendendo? Como é que eu vou enganar a Deus agora? Senhor, estou chorando, Senhor, estou desesperado aqui, mas o meu coração está lá na rua, a minha mente está vagando para todos os lugares. Como é que Deus está ouvindo a minha oração? Como é que eu estou apresentando diante de Deus algo verdadeiro? Acabamos de ler que Deus esquadrinha os nossos corações. Você sabe o que é isso, irmãos? Deus sonda. Deus olha lá no nosso íntimo. O que essa pessoa está fazendo? Conhece, irmãos, ali cada célula. Conhece tudo de nós. Não tem como esconder de Deus o que nós estamos fazendo.
A Bíblia diz que para Deus tanto faz de dia ou de noite, trevas ou claridade, nada fica oculto diante de Deus. E os verdadeiros adoradores, irmãos, são espontâneos, fazem por amor. Os verdadeiros adoradores não imaginam ou não buscam retorno para ele próprio, não buscam seus próprios interesses. O verdadeiro adorador, quando ele se coloca na presença de Deus, ele quer agradar a Deus. Ele quer levar diante de Deus a sua verdadeira adoração, a sua gratidão. O verdadeiro adorador não se preocupa se é 10 minutos ou 2 horas, porque na presença de Deus é muito mais valioso do que fora da presença de Deus uma vida inteira. Então faça do seu momento de adoração o último momento, o único momento, sem distorção. Oferece a Deus uma oferta de adoração, sem manchas. Não se preocupe, irmãos, com o que está acontecendo lá fora. Não se preocupe com os seus problemas. Jesus, quando ele saía de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, aquela multidão apertando, aquela multidão empurrando daqui, empurrando dali, todo mundo querendo ouvir Jesus falar. Mas tinha um momento que Jesus pegava os seus discípulos e saía, ia para um lugar deserto. Ia para um lugar isolado, aonde não tinha barulho, aonde as pessoas, a multidão não o acompanhava. Jesus queria um momento a sós com Deus. Jesus deixava os seus discípulos num lugar, pegava 2 ou 3 e caminhava mais uns passos, e deixava ali, caminhava mais um pouquinho e ficava sozinho com Deus. É um momento de adoração, é um momento de entrega diante de Deus. E muitas vezes nós fazemos as coisas de qualquer maneira. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala que, mesmo que eu profetizasse, que eu falasse na língua dos anjos, mesmo que eu curasse as pessoas, mesmo que eu fizesse qualquer coisa, se não fosse por amor, de nada adiantaria, não teria valor algum. Abre a tua Bíblia lá, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 4 em diante, diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas 3, a maior dessas é o amor. Algumas referências aparecem caridade, se refere ao amor. Então, irmãos, quando nós pegamos aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais. Muitas pessoas falam em línguas, a língua dos anjos. Muitas pessoas têm dom de profecias. Muitas pessoas têm muitos dons. Só que o apóstolo Paulo adverte: se fizer dessa maneira, obrigatoriamente, não por amor, não tem serventia para nada. Da mesma maneira é a adoração. Quando não se tem interesse, quando não se tem amor por aquilo que está fazendo, não tem valor. Porque Deus não ouve. Deus não empresta os seus ouvidos para ouvir coisas vãs.
Deus, ele se faz presente quando um coração humilde se coloca na presença dele. Deus, ele ouve o clamor do justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque Deus está ouvindo, irmãos. Olha só a palavrinha que vem, justo. Quando nós olhamos para a vida de Abel, a Bíblia diz que, até no Novo Testamento, que o sangue dele ainda falava. Porque ele era justo diante de Deus. Era um homem que se colocava na presença do Senhor sem medir esforços, fazia por amor aquilo que estava fazendo, reconhecendo Deus por ser Deus. E o sangue dele, irmãos, fala até hoje, porque é testemunho para as nossas vidas. E abaixo do sangue de Jesus está o sangue de quem? O sangue de Abel, um homem justo, por ofertar a Deus uma oferta verdadeira, a adoração verdadeira. Abre lá, em Salmos 84. No livro de Salmos 84. Salmos 84, no versículo 10. Olha só o que o salmista diz. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Valoriza o seu momento com Deus. Valorize a sua intimidade com Deus. Assim como diz o salmista, é muito mais valorizado, muito mais importante estarmos um momento na presença de Deus do que passar a eternidade fora dele. Irmãos, não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, mas olha para dentro de você e fala para Deus aquilo que está te incomodando, mas seja inteiro na presença de Deus. Aquele minuto, aquele instante é sagrado. Não se pode macular aquele momento, irmãos. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você está com Deus, ou você está fora de Deus. E quando nós olhamos, abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 19. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 9. Apocalipse 19, 9. Lá diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós somos convidados, irmãos, à ceia do Senhor. Não podemos nos apresentar de qualquer maneira. Nós temos que nos colocar na presença do Senhor, totalmente inteiro, totalmente verdadeiro. Porque assentar à mesa do Senhor não é para qualquer um. A Santa Ceia é um símbolo, é um memorial que nós trazemos à nossa memória, pela morte e também pela ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus diz que nós temos que fazer isso até a vinda dele. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, irmãos. Nós vamos ceiar como verdadeiros adoradores de Deus. Eu convido os diáconos. Nós vamos nos apresentar diante de Deus. Se você tem algo que não seja da vontade de Deus, é o momento de você se colocar agora na brecha, na presença do Senhor e pedir perdão. Hoje aqui nós comemos do pão e tomamos do cálice. Mas no reino do Espírito, é a própria carne e o sangue de Cristo, fazendo parte da presença do Senhor. E nós vamos ceiar nesta manhã. Eu quero que você se coloque na presença de Deus neste momento. Coloque-se de pé por um momento. E pede perdão ao Senhor pelos erros. Pede perdão ao Senhor por algo que você tem feito
Se conserte com Deus agora neste momento, porque lá em Coríntios diz que todo homem deve se avaliar, deve se julgar a si mesmo, deve se avaliar ali para ver se não tem nada errado. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nos colocamos, meu Deus, agora na Tua presença, invocando o Teu nome e pedindo ao Senhor, meu Deus, que venha limpar a nossa mente, o nosso coração, meu Pai. Se tem algo de errado em nossas vidas, meu Pai, que não tenha agradado ao Senhor, nos perdoe. Porque nós queremos comer, Senhor, e beber, Senhor, da ceia, meu Pai. Queremos, meu Deus, assim como diz a Tua palavra, fazer parte com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, quebra, meu Deus, todo jugo agora que está sobre a nossa mente. Meu Deus, todo peso que está sobre o nosso coração, meu Pai. Assim como diz a Tua palavra, como verdadeiros adoradores, meu Deus, nós nos apresentamos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Mas procura participar, procura ser mais ativo, procura estar mais próximo, porque Deus se agrada do coração daqueles que se entregam. E nós estamos aqui, irmãos, é para levar a palavra, para pregar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E Deus tem se preocupado muito com a humanidade. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E hoje nós conseguimos perceber, irmãos, o distanciamento da humanidade com o seu Criador. E nós precisamos estar mais atentos. E Deus se agrada com a Tua presença aqui. Deus se agrada com a Tua adoração, com o Teu louvor. Deus se agrada com a Tua visita. Deus se agrada com a Tua família. Porque o nosso Deus, Ele é benigno. E Ele ama aquele que dá com alegria. Então seja fiel em tudo que for fazer, faça por amor. Amém? Meu Deus, nós entregamos esse dia em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos, meu Deus, este culto em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, e a cada vida, a cada família aqui representada, meu Pai, pedimos a Tua bênção sobre a casa dela, Senhor. Pedimos a Tua bênção, meu Pai, sobre essas vidas. Aqueles, meu Deus, que não estão aqui, mas estão nos ouvindo através das redes sociais, meu Pai. Que a graça do Senhor esteja sobre essas vidas. Resplandeça, meu Deus, a Tua face sobre a Tua igreja, fortalecendo-as, despertando-as dias após dias, meu Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. E a comunhão do Espírito Santo reina em teus corações. E hoje e eternamente nós podemos dizer: e se Deus é por nós, e nós tudo podemos. E em Cristo Jesus, desde agora, cumprimenta o teu irmão, deseja-lhe um bom dia, em nome de Jesus.